Olá, queridos, eu sou o pastor Weder Moreira e desejo que a graça e a paz de Jesus esteja em seu coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se for possível, se inscreva no nosso canal, nos ajude aí a alcançarmos os 800 inscritos no nosso canal. Esse canal tem sido um instrumento de bênção para edificar muitos irmãos mediante o poder da palavra de Deus. Se você puder, ative as notificações, deixe o seu like e envie esse vídeo para mais pessoas. Eu tenho certeza que a palavra de Deus falará ao coração daqueles que assistirem esse vídeo. Eu quero deixar uma palavra para a sua alma que está no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 13 e o versículo de número 12, que diz assim: Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Esse texto é um texto bastante interessante da palavra de Deus. No capítulo 12 de Gênesis, Deus chama Abraão para que ele se tornasse o pai de uma grande nação. Abraão, que se tornou o pai dos hebreus e é chamado também de o pai da fé. No capítulo 13, a partir do versículo 7, surge uma contenda entre os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e os pastores que cuidavam do rebanho do seu sobrinho Ló. A terra estava pequena, os rebanhos haviam crescido e houve contenda tal que Abraão convocou o seu sobrinho e disse: escolha uma terra para onde você vai e eu irei para o lado oposto. O texto vai dizer que Abraão ele abriu mão dos seus direitos. Isso porque dentro daquela cultura o mais velho sempre tinha o direito de escolha. O mais velho era o patriarca, o chefe do clã. Ele tinha sempre a autoridade para escolher, decidir e deliberar as coisas. Mas o texto vai dizer que Abraão gentilmente abre mão dos seus direitos para que o seu sobrinho Ló viesse escolher. E Ló então ele escolhe as campinas na região de Sodoma. Mas o versículo 12 fala sobre algo interessantíssimo. O texto vai dizer que Ló foi armando as suas tendas até Sodoma. Quando você analisa a expressão aqui, armar as tendas até Sodoma, você percebe na verdade que a expressão aqui no texto original trata sobre uma aproximação de Sodoma, uma aproximação gradual. Ele foi pouco a pouco armando as suas tendas até se aproximar, até entrar na cidade de Sodoma. Os irmãos sabem que essa cidade, Sodoma e Gomorra, eram duas cidades terrivelmente pecaminosas naquele contexto. Cidades que o próprio Deus resolveu destruir, porque a alta pecaminosidade havia extrapolado todos os limites. E o texto vai dizer que aqui Ló, juntamente com a sua família, foi processualmente se aproximando desta cidade. Eu chamo esse texto de passos para a queda. E por que passos para a queda? Porque a queda, a chegada de Ló na cidade de Sodoma e o seu contato com aquela cidade pecaminosa não se deu do dia para a noite. Ele foi pouco a pouco, passo a passo, indo em direção à destruição, indo em direção ao pecado, indo em direção àquilo que desagradava a Deus. E isso serve de lição para nós. Escute, analise a sua vida. Ninguém acorda num belo dia dizendo: eu vou pecar e vou fazer toda sorte de atrocidades. Pelo contrário, todas as quedas que acontecem na nossa vida são graduais. E existem muitas pessoas que estão a passos largos para a queda. Assim como Ló e sua família estão passo a passo dando lugar e evasão para o pecado, flertando com Sodoma, que é uma representação de tudo aquilo que de ruim e desagrada a Deus. Existem pessoas que estão
flertando com o pecado, flertam hoje, um pouco mais amanhã, e quando caem em si, já estão em Sodoma, contaminados, vivendo uma vida de dificuldade. Se não fosse a graça de Deus para tirar Ló e a sua família daquela cidade no período da destruição, e se não fosse a intercessão também de Abraão diante de Deus para que o seu sobrinho tivesse escape daquela cidade, daquela destruição, Ló teria sido consumido. E eu pergunto a você, para onde está indo a sua vida? Em que direção está indo a sua vida? Está você a passos largos fora da direção de Deus, indo para a destruição, indo para o pecado, indo para a queda? Escute, ninguém acorda um dia e fala assim, hoje eu vou trair a minha esposa, eu vou trair o meu esposo. Isso vai acontecendo gradualmente, é passo a passo. O inimigo, ele vai tentando nos atrair com artimanhas. Ninguém acorda num dia dizendo, eu vou cometer um assassinato. Pelo contrário, a pessoa vai pouco a pouco armazenando ira no seu coração, mágoas, raiva, e de repente cometeu um pecado gravíssimo. Está você a passos largos para a queda? Não arme as suas tendas até Sodoma. Guarde a sua vida, faça uma autoanálise e veja em que direção você está. Porque você pode estar numa rota de colisão que trará prejuízos incomensuráveis para a sua vida. A queda, ela acontece de forma sorrateira. Você cede um pouquinho aqui, um pouquinho amanhã, um outro pouquinho amanhã, e de repente você caiu. Deus quer livrar a nossa vida. Deus quer livrar a nossa alma. Fique com essa palavra no seu coração e que Deus te abençoe.